Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa, em que o destaque é para os ensinamentos do nosso mestre e amigo maior. Eu prefiro o termo conversante do que palestrante. Eu prefiro as conversas do que as palestras. Em que eu compartilho aquilo que eu aprendi, um pouquinho do que eu aprendi, venho aprendendo ao longo dos meus 20 anos de doutrina espírita, ao longo dos meus 36 anos ouvindo em casa, em família, as mensagens do Mestre, ao longo da minha vida. Na questão 742 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pergunta aos espíritos o que impele o homem à guerra. E a resposta é: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, transbordamento das paixões. Quando impera o estado de barbárie, uma só lei o homem conhece, a do mais forte. Esta é a resposta. Mesmo pregando o amor fraterno, a compaixão, a união entre os irmãos, as religiões têm deixado, ao longo da história, um rastro de sangue, de guerras e de crimes cometidos contra a humanidade. Os cristãos já foram vítimas dessa crueldade. Quando os romanos declararam que os cristãos eram inimigos do império e perigosos, porque pregavam a igualdade entre todos os homens e não prestavam culto ao imperador. Por conta disso, muitos foram atirados às feras, dilacerados por cães, transformados em tochas vivas. Esquecendo-se disso, durante a Idade Média, durante a Inquisição, nós cristãos também matamos. Quando a bruxaria e a antiga religião dos povos pagãos foi considerada perigosa, também uma inimiga, muitos também foram parar na fogueira. Em sua maioria mulheres, porque segundo as crenças da época, o demônio habitava no nosso corpo. Era um bicho bem perigoso. E aí, por causa disso, muitos foram barbaramente torturados. O que nós vemos hoje é apenas uma amostra do que aconteceu no passado. Aqueles que não se convertiam ao cristianismo, aqueles que não aceitavam Jesus, ou melhor, ao Cristo, eram condenados também às fogueiras, em praças públicas, para servir de exemplo. Durante as cruzadas, que nós aprendemos que eram expedições para catequizar, para conquistar novos adeptos do cristianismo, muitos morreram. A história não é tão bonita assim, como aprendemos. Todo tipo de gente era aceita naqueles exércitos, que tinham como finalidade livrar a Terra Santa, a Terra Santa, do domínio dos muçulmanos, recuperar Jerusalém. E em nome de Jesus, sim, porque Jesus era Deus. Eu nunca entendi a Trindade Santa, esse Deus de tripla personalidade, que é Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, eu não vou entrar nessa discussão porque não é hoje também que eu vou compreender, né? Mas como Jesus era Deus, então se matou-se em nome de Deus, matava-se em nome de Jesus. Durante essas cruzadas, mulheres, crianças, ladrões, qualquer que fosse o crime cometido por eles seria perdoado se eles entrassem no exército. Parece uma coisa atual, né?
Nós criticamos muito os muçulmanos. Transformam crianças em assassinos, pequenos homens-bomba, ensinam desde cedo eles a torturarem e matarem os cristãos. Nós também fizemos isso. Durante a Inquisição, não interessava se o acusado de bruxaria ou de culto ao demônio tinha 8 anos, 80. Todos eram tratados com a mesma delicadeza. Todos eram torturados barbaramente. O que é absolutamente contraditório: matar em nome de Deus. E nós ainda praticamos isso. Eu digo nós, por quê? Eu acredito que falo para uma maioria espírita. Se nós acreditamos em reencarnação, sabemos que passamos muitas vezes pela Terra. Então, muito provavelmente, estivemos por lá também. Ou como vítimas, ou como algozes. Quando pensamos em vidas passadas, nós imaginamos: eu era muito legal, eu devia ser uma pessoa muito boa, muito cortês, uma cristã. Bem, durante essas expedições em que se catequizava índios, por exemplo, no Brasil, há um trecho do livro As Leis Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, em que ele relata que os índios não queriam aderir ao cristianismo, porque eles tinham medo de se tornar maus como aqueles homens que os catequizavam. Imaginem o que esses homens faziam. Crianças eram torturadas, mulheres eram violadas, praticavam-se torturas indescritíveis em nome de Jesus. Atribui-se a Jesus, nos evangelhos, aquela passagem, quando ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro: amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? E Pedro, já agoniado: amo, Senhor. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele não disse: Pedro, empunhe a espada, mate, violente, torture, queime em meu nome. Pedro, funde uma igreja, nomeie sacerdotes, representantes diretos de meu Pai na terra, com o direito de fazerem tudo o que eles quiserem em meu nome. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Ainda assim, continuamos a maltratar, desprezar, discriminar e excluir aqueles que têm uma visão diferente da nossa sobre Jesus. Ao longo dos séculos, durante esses 2000 anos de história do cristianismo, Jesus foi ficando para trás e o Cristo foi tomando espaço. Mas qual a diferença entre Jesus e o Cristo? O Cristo é um ser quase mitológico. É um Deus. É o Deus vivo encarnado na terra. Aquele que se sacrificou, que derramou o seu sangue por nós. O Cristo é eternamente crucificado, eternamente preso à cruz. Seu sangue é eternamente derramado. E o interessante é que é o maior banco de sangue da humanidade. O sangue de Jesus tem poder contra os meus inimigos. Ofereceram-nos um Cristo de olhos azuis, cabelos dourados, loiros, pele clara. Um absurdo, porque era muito diferente do povo de sua época, de sua região. Eram homens de pele queimada pelo sol, feições grosseiras, cabelos crespos, emaranhados. Jesus estava mais para um mulato do que para um loiro de olhos azuis. Ele não tinha feições suaves. Suaves eram as suas mensagens, os seus ensinamentos. E não é o seu sangue, o seu manto que tem poder. Tinha poder também, e tem até hoje, os seus ensinamentos.
A diferença entre Jesus e Cristo é essa. O Cristo é inalcançável, inatingível, porque é Deus. E nós somos pobres mortais, pecadores, frutos do pecado original. Jesus é o homem simples, de gestos simples, de lições objetivas, até mesmo quando ele falava por parábolas. Suas lições eram muito claras e muito simples, não fáceis de praticar, é claro. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas de que próximo ele falava? Daquele que está sentado ao meu lado, na minha igreja, no meu templo, no centro espírita? Ou de toda a humanidade? Nós nos chocamos quando ouvimos a notícia de que cristãos estão sendo mortos por muçulmanos radicais, fundamentalistas, até porque o islamismo não prega a morte, assassinato, suicídio. Mas em todo lugar que a gente for, nós vamos encontrar os radicais, os fundamentalistas, os violentos, os que têm uma ideia distorcida da mensagem que escutam. E aí nós pensamos, os cristãos estão sendo torturados. E nós esquecemos que nesses campos de refugiados, crianças estão sendo violentadas, homens e mulheres sendo mortos. Há mulheres que cometem suicídio para não serem violadas. O que me chocou muito, numa dessas inúmeras reportagens sobre a guerra na Síria. Todos os dias, centenas de pessoas fogem de lá. Enfrentam o mar, enfrentam o oceano, em botes, crianças morrem, e aí nós sentimos muito. Mas aí, chegando num país de maioria cristã, eles disseram que não poderiam receber aquelas pessoas. Porque eles eram muçulmanos. E eles iam contaminar as tradições do cristianismo com seus ensinamentos. Nós somos cristãos, eles vão nos contaminar. Ora, mas esse tal de Cristo não dizia para amarmos o nosso próximo, para termos caridade com aqueles que necessitam? Ele não dizia, só ajude quem seguir os meus ensinamentos. Esquecemos também que Jesus era judeu, cresceu, foi criado segundo suas tradições e falava da maneira como os judeus falavam na época. Cristo não era cristão, Buda não era budista. As religiões foram criadas por grupos de homens, não de deuses. E mais uma vez digo, deixaram ao longo da história suas atrocidades. Nem tudo foi amor. Nós também brigamos dentro das casas espíritas. E muito. Basta que um tenha uma ideia diferente do outro. Se eu vejo Jesus como muito próximo, muito alcançável, dentro das casas espíritas, entre pessoas que estudam a doutrina espírita há séculos. Os espíritas, futebol clube. Eu assisto a todas as palestras, eu participo de todos os estudos da casa, eu trabalho em tudo que aparecer na casa, eu evangelizo, eu coordeno, eu faço o que aparecer. Mas eu não consigo suportar que um irmão discorde de mim. Há uma nova tendência dentro do movimento espírita que é voltar ao Antigo Testamento. Eu não entendo a necessidade. Eu respeito, não concordo, não compartilho dessas ideias, não entendo. Bem, se lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, Kardec foi muito feliz ao dizer que podemos dividir o Evangelho em 5 partes, dividir as Escrituras em 5 partes. Os milagres, as predições, os fatos comuns da vida do Cristo, as palavras utilizadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e os ensinamentos morais de Cristo, de Jesus, perdão. Eu prefiro Jesus, viu, gente? Os 4 primeiros são campo de batalha. Há muita discórdia e discussão sobre tudo isso. Discutimos sobre milagres, sobre as predições,
sobre os fatos comuns da vida do Cristo, onde nasceu, de quem ele era filho, até porque ele era filho biológico de José e de Maria. Aí eu já entro na discussão de um dogma da igreja, a virgindade de Maria. Não há a menor necessidade de contrariar as leis da natureza para que Jesus fosse especial, diferente de todos nós, não maculado pelo pecado original. Aí vem outra contradição. Deus diz: crescer e multiplicar-vos. A única forma de nós humanos, até hoje, nos multiplicarmos é através do pecado original. É através do contato íntimo entre homem e mulher. Não é assim? Ou através de fertilização in vitro. Não tem? Mas é preciso que haja espermatozoide e óvulo. E quando eu falo de relações sexuais entre homens e mulheres, não vai nenhuma crítica à homossexualidade. A intimidade, opção, condição, situação sexual de cada um não nos compete. Também discriminamos, em nome de Jesus, os homossexuais. Como se fôssemos detentores da verdade, senhores, nos arvoramos em juízes da fé, também dentro dos centros espíritas. É muito fácil falarmos da guerra que se faz lá fora. Vamos falar de casa. Vamos começar a lavar a nossa roupa suja. Quando eu digo que não vejo a menor necessidade em estudarmos o Antigo Testamento, alguém pode dizer: Silvia está sofrendo obsessão. Porque nas igrejas dizem, quando alguém vai de encontro aos dogmas, né? Está possuído pelo demônio. Tem algum demônio ali com ela. Né? Aí tem Zebu, Azazel, tem uns nomes até bonitos. Né? E quando o caso é grave, é o próprio Lúcifer que vem fazer o serviço. Né? Sim, porque quando o trabalho é grande, tem que ser alguém de peso. Né? Já na casa espírita, quando eu digo que não concordo com determinado palestrante que está na moda, né, que tem se destacado, está obsidiado. Eu acho que já está em estágio de fascinação. Só Jesus na causa. Não é assim? Aí recomenda-se: porre de água fluidificada, tome de água fluidificada, evangelho no lar, com vigor, né? Todo dia evangelho no lar. Passe magnético misto, tratamento espiritual. E, em último caso, vai ter que ser uma desobsessão. Não é assim que acontece? Estamos brigando em nome de Jesus. Também aqui. Nos esquecemos da doutrina de amor trazida pelo Mestre. Ele também não disse: abram casas espíritas, preguem a reencarnação. Quem não acreditar não tem jeito mesmo, quando morrer vai reencarnar. É assim? Somos também intolerantes. Eu confesso, olha a minha tradição católica, porque foi essa a minha educação. Eu confesso um pecado. Eu sou muito preconceituosa com religiosos. Ainda sou. Tenho melhorado bastante. Hoje eu já entendo que todos, sem exceção, têm alguma contribuição a dar na nossa evolução. Todos, sem exceção. Não importa o seu nível de instrução, tem algo a ensinar. E eu posso, sim, discordar de quem quer que seja. Eu posso, mesmo sendo analfabeta, discordar de um doutor. É só pensar. Quando se estuda a doutrina espírita, nós costumamos dizer: na dúvida, consulte Kardec. Mas mesmo consultando as obras da codificação, nós pregamos coisas absurdas. O meu medo do retorno ao Antigo Testamento, não que seja totalmente desnecessário. É importante conhecermos as tradições do povo daquela época, até porque a Bíblia não serve de pesquisa histórica. Né? Mas a curiosidade de ler um livro considerado sagrado para uma determinada religião tem
mim a mesma importância de ler o Bhagavad Gita, os Vedas, ao Corão, Torá. Se formos ler os livros sagrados de todas as religiões, eu coloco aí umas 50 encarnações. Eu gostei muito de uma postagem nas redes sociais que dizia assim: não sei quantos milhões de religiões no mundo e só a sua salva, parabéns. Você é especial. E outra, ainda mais séria. O mundo já foi dominado por dogmas religiosos. A este período deu-se o nome de Idade das Trevas. E não era para menos. Bastava-se ter o cabelo vermelho, os olhos azuis, a pele clara, criar um gato preto, era bruxa, fogueira. Curiosamente, os bens desses condenados iam para a igreja. Claro, para a obra de Deus. Eu não sei que Deus, mas o Criador, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo é que não se tratava dele. No Evangelho segundo o Espiritismo, me perdoe por não conseguir citar exatamente os itens, os capítulos. Eu milagrosamente me lembrei da questão 742 do Livro dos Espíritos. Eu digo, olha, está lá no Livro dos Espíritos, eu não sei qual é a questão. É tal questão. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu lembro que é o capítulo que fala das instruções dos Espíritos sobre a lei de amor, em que somos orientados que o amor resume a doutrina toda de Jesus, por ser este o sentimento por excelência. Joana de Ângeles nos diz que a doutrina de Jesus se resume em compaixão, benevolência, caridade, compreensão, que não combina em nada com a agressividade, que não combina em nada com nenhum tipo de hostilidade, seja velada ou declarada. O Jesus, aquele judeu que andava com as pessoas desprezíveis da época, tinha seus ensinamentos muito simples. Falava de amor. Quando alguém lhe bater em uma face, oferece a outra. E era o mesmo ensinamento que o tal de Confúcio lhe dava. Dizia: sede como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Ou seja, oferece a outra face. Nós dizemos logo, é o quê? Bateu na minha cara? Eu sou dessas, viu, gente? Bateu na minha cara? Vai apanhar também. Agora eu fico só no pensamento. Seguro. Já é uma evolução. Já é uma evolução. Eu falava sobre o meu preconceito religioso. Eu fui criada numa família católica, apostólica, romana, praticante. Tive muito contato, morava pertinho da igreja e eu lembro bem de dois padres que viveram aqui em Esperança, os padres Bernardo e Patrício. Os que têm mais de 15 anos aqui se lembram dele, não é? E que eu atormentava aquele pobre padre com os meus questionamentos. Fui convidada a me retirar do catecismo porque perguntei. É sério, gente, eu fui convidada a não participar mais. Está aqui minha irmã que conhece a história. É verdade. Porque eu perguntei à catequista: tia, Deus criou tudo, não foi? Foi, minha filha. Tudo que tem, todo lugar, de todos os mundos, foi Deus quem criou. Foi, minha filha. Tia, Deus criou Lúcifer, não foi? Foi, minha filha. Então Deus criou o diabo? Não, minha filha. Ele se revoltou. Mas ele criou Lúcifer. Ele não se revoltou. E ele não foi criado por Deus. E não virou diabo. Então Deus criou o diabo. Não, minha filha, não é assim não. E Deus criou o inferno também, tia. Mas para que criar uma pessoa que vai brigar com ele? Minha filha, não é assim. E por que, tia? Deus nos estala o dedo e mata o diabo. Foi nessa hora que ela pediu ao padre que conversasse com meus pais. E o padre, que eu não tenho notícias dele, mas gostaria muito de conversar com ele de novo e
e mostrar que a menina questionadora continua a menina questionadora. Dentro de mim continua aquela criança de 7 anos que perguntava tudo. Ele conversou com minha mãe e disse: minha filha, eu vou conversar com sua filha. E disse: minha querida, você gosta de yoga? Não gosta, não, vai? Não gosta? Então não vá. E disse aos meus pais que não me forçassem, que me deixassem pensar. Eu queria que alguns espíritas fossem como aquele pai. E assim a minha mãe me permitia. Ela pedia que eu fosse à igreja todos os domingos. Né? E eu ia, claro. E eu prestava atenção, cumpria tudo direitinho, até porque eu tinha que dizer para ela depois o que era assim. Mas aos 13 anos eu descobri a doutrina espírita e comecei a perturbar o professor Farias. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Eu fui pegar um livro e encontrei o de André Luiz. Não, perdão. Gabriel Delano, A Alma é Imortal. Eu não recomendo para iniciantes. É chocante. Enfim, tendo o direito de pensar, eu convivi muito com alguns irmãos de outras religiões, especialmente com evangélicos. E eu convivi com um grupo que era muito radical, muito intolerante, muito preconceituoso, e cresci com a ideia errada de que todo evangélico era radical, intolerante, preconceituoso e que não pensava, que só repetia, feito um papagaio, o que o pastor dizia. Até hoje ainda tenho resquícios desse preconceito, ainda me fere. Até conhecer uma pessoa que se tornou minha amiga, uma grande amiga, que é evangélica da Universal do Reino de Deus. O que parecia impossível aconteceu, nós somos muito amigas. E nos respeitamos muito. Muito. Porque ela respeita a visão que eu tenho da vida após a morte. Ela respeita a minha visão sobre o mundo espiritual, sobre a comunicabilidade dos espíritos. Ela respeita o fato de eu seguir do Evangelho apenas os ensinamentos morais de Jesus. De não me importar com o seu nascimento, com a sua casta, com os seus amigos. Se o seu corpo era fluídico, semimaterial, material, só me importar com o que é importante para mim. E eu respeito o fato dela não acreditar em reencarnação. Dela acreditar que mesmo tendo esse amor fraterno que ela tem por mim, talvez eu vá para o inferno. E dela orar com fervor todos os dias para salvar a minha alma perdida. Mesmo assim, nós nos respeitamos. Então, meus irmãos, não devemos brigar, discriminar ou matar aqueles que pensam diferente, especialmente usando o nome de Jesus. Em nome de Jesus, não se deve matar. Em nome de Jesus, não se deve agredir, discriminar, excluir, maltratar. Não façamos guerra em nome daquele que só veio nos trazer a paz. Muito obrigada. Perguntas, comentários, críticas? Acréscimos. Acréscimos. Não tem fogueira lá fora, viu? Eu não tenho perguntas, então um pouco acréscimos. Eu tenho a colocar uma reflexão. São muitos, em dois sentidos. O primeiro sentido é o que estamos procurando em nossa existência, o que nos falta, o que buscamos. Então, se o nosso objetivo, se a orientação é o primeiro sentido, o amor, e depois, segundo sentido, a instrução, então é necessário que a gente procure buscar entendimento e queremos essa instrução. Acho que essa é uma reflexão assim, muito importante, que a gente procure estudar realmente as coisas que são necessárias, o que é importante para nós. E segundo, o entendimento.
que eu vá trilhar esse caminho. Isso eu acho uma reflexão interessante. A segunda reflexão o que me faz mal, o que me chateia, o que me gera angústia. Então, boa parte das nossas reflexões, muitas vezes a gente se sente desconfortável, uma coisa que não está no outro, está na gente. Então, é de fundamental importância que a gente procure trabalhar o nosso adiantamento e conseguir entender que nas fragilidades que nós deparamos, que essas dificuldades de convívio, de harmonização, a maioria absoluta das vezes, esse mal-estar, essa coisa muitas vezes não nos faz bem, ela não está no nosso próximo, ela está em nós. Então, a nossa pacificação, a nossa harmonização, a nossa caminhada em mundo a sermos homens e mulheres do bem, ela passa muito por esse processo aí de pacificação, olhar no espelho e buscar esse entendimento. Se existe algo no meu semelhante que me causa qualquer desconforto, essa situação ainda está precisando ser trabalhada. E é muito difícil a gente olhar no espelho. Inclusive, vocês devem ver uma crítica grande que recebeu as pessoas lá em casa e perguntei, tá bom o quartinho que vocês ficavam conectados? E a visita falou assim para mim, olha, não tinha espelho. Eu estou precisando de colocar um espelho no quarto para receber as pessoas. E a gente olha e consegue enxergar as espinhas, os cabelos brancos, as rugas, os pés de galinha, consegue enxergar que a gente não está bem apresentado, porque é muito mais fácil. As nossas atividades são difíceis, que requer um trabalho constante, um trabalho de abnegação. Eu acho que o caminho é esse aí, a gente conseguir se ver, tratar isso aí. Eu acredito que é o caminho para a nossa evolução, nosso ajuntamento moral, do nosso próximo, do nosso semelhante. E assim crescemos todos, que é o nosso objetivo, a nossa existência. Essa é a questão. Jesus é um causador de tumulto e de guerra também. Mas não é a guerra com o outro, é a guerra interna. É a nossa. Esse mundo que nos incomoda, nos faz sair da antiga zona de conforto. Ele traz questionamentos que são muito profundos realmente e que são individuais. Essa tão cantada em verso e prosa por nós, de forma íntima, é a proposta dele. E que não se faz do dia para a noite. Não é assim, se derruba a casa e se constrói outra em cima daquela. Não é tão simples. Não é a marteladas. É um processo lento. E é por isso que reencarnamos. Se fosse tão rápido assim, seria necessário uma vida. Passado, né? E a guerra é essa guerra contra os nossos defeitos. E quando se fala em luta pela paz, eu lembro de uma frase, que eu vi em algum lugar, e que eu não sei quem foi que disse, eu não me lembro quem foi que disse, dizer que pela paz não se luta, pela paz não se as mãos. É contraditório, guerra pela paz. Como você pode alcançar a paz? Briga. Em um dos nossos estudos, acho que foi no estudo do Livro dos Espíritos, um aluno nosso falava de uma disputa numa rede social, duas pessoas, um defendendo Jesus, né? E eles usavam termos contra a pessoa que tinha dito alguma coisa que foi mal interpretada sobre Jesus, agredindo o outro, fazendo uso de palavrões. E dizem que a expressão mais delicada é idiota, imbecil e etc e tal. Aí você diz, olha, está errada a coisa, esse caminho está.
está muito errado. Uma das coisas mais fortes que eu peguei hoje na tua palestra, quando tu falou, foi que todos têm uma contribuição para nos dar. Isso é totalmente verdadeiro para quem olha numa visão geral, assim. Porque não importa a religião, não importa se a pessoa acredita em Deus ou não, o que ela está fazendo tal pode servir de lição para você naquele momento. Isso também cai na questão de tipo, o que é ser uma pessoa evoluída? Será que aquela pessoa que se apega demais com buscar ou aquela que já tem por si próprio ser uma pessoa evoluída? Como é que eu posso falar assim? Tipo, eu que tenho convívio, tem noite que eu tô cheio de gente daquele povo multidão e tal. Aí no outro dia eu já tô ali com uma galera no sítio, conversando, sabe? Aí eu fico prestando atenção. Pô, esse povo tava falando de Deus à noite e aqui o povo tá agindo da forma correta. De questão de amor, de saber tratar um com o outro. Eu vejo tanta gente que não sabe ler, não sabe escrever, nunca saiu de casa, mas no momento que chega faltando tudo, só tem uma bolacha e um pouquinho de água em casa, quando chega alguém falando que está com fome e está precisando, pega e oferece, sabe? Com o maior prazer, e não fica nem com dor. Eu já vejo tanta gente aí com tudo em mãos, tal, fala as coisas mais belas do mundo, de Jesus, isso, aquilo, e nesse momento fica negando pro irmão. É interessante que a gente tem que entender assim, a evolução intelectual não significa evolução moral. Você disse bem, tem pessoas que não sabem ler nem escrever, que nos dão lições muito preciosas. E há aqueles que têm pós-doutorado, que conseguem debater sobre qualquer assunto com desenvoltura, mas não têm a menor condição de ter o menor gesto de amor com o irmão. Você fala de pessoas que falam de Deus, que pregam uma coisa e praticam outra. Aí me veio uma passagem citada por Rossandro Klinger. Ele disse que foi visitar um museu que estavam expostos os diários de Charles Darwin, aquele rapaz da teoria da evolução das espécies. E ele passou pelo Brasil. E ele dizia, hoje estou indo embora do Brasil, graças a Deus. Aí eu disse que ficou escolhendo o Brasil, que é isso, Darwin? Que admirava tanto. Mas aí depois ele lembra dizer que ficou horrorizado com o que se praticava aqui. E que ficou hospedado numa casa em que viu uma criança sendo torturada, quase que até a morte, ser espancada quase que até a morte, porque ele não serviu água num copo limpo, como a sua senhora queria. E que os escravos tinham os dedos esfolados com pregos quando cometiam qualquer erro. E esses mesmos senhores eram os que iam à igreja à noite e diziam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A prática dele. Tem uma frase que Anselmo usa, o nosso irmão, que a gente brinca muito com ele, que é o bruto da casa, né? Ele diz, olha, eu não coloco a auréolazinha de santo, de anjo, quando eu entro no centro, não. Não fica ali na porta, porque, né? Eu não coloco, não, eu venho do mesmo jeito, do jeito que eu sou lá fora, e realmente, né? Isso acontece em todo lugar, em todo, religião, filosofia, grupo, o comportamento dentro do templo não condiz com o comportamento fora. É o que o meu avô chamava de na rua Frederiano e em casa Lampião. É a pessoa que trata muito bem todo mundo lá fora. Quando ele está em público, ele trata todo mundo muito bem, mas na intimidade ele é capaz de dar um abraço no irmão. Eu digo que nós encarnamos com compromisso, primeiramente na família onde encarnamos. Então não adianta eu vir para o centro e ser caridosa, bondosa, fazer a sopa, distribuir pão e leite, e, né, evangelizar, etc. e tal. E em casa eu não escuto o que meu filho tem a dizer. Eu não tenho tempo para ouvir o que minha irmã tem a contar. Nem que seja uma besteira, uma coisa que irrita, né? Não quero saber disso não. Isso
Eu não sei se vocês perceberam no meu artigo, assim, falando, que todo apresentador que chega num programa de televisão, de rádio, isso aquilo, fala várias vezes em Deus. E muitas vezes aquele ser nem acredita ou nem lembra de Jesus. Mas só que chega alguém no presbítero e fala, olha, fala em Deus. Fala em Deus quando tiver essa apresentando para chamar. Isso é uma das coisas que mais me dá tristeza no mundo onde eu estou tentando entrar. Entende? Porque tem gente que não está nem aí, mas quando vai se apresentar, a primeira coisa que o produtor, alguém que está ali de cima cuidando dessa parte dele, fala em Deus. Você tem que falar em Deus que é para o povo gostar. Porque Deus vende. Deus vende. É uma hipocrisia tão grande essa que eu fico... Mas se você prestar atenção nas nossas atitudes, se cada um prestar atenção nas suas atitudes no dia a dia, a gente faz isso também. Faz, mano. Nós cometemos esses delitos assim, o tempo todo, quase involuntariamente. É importante que a gente lembre que a verdade é uma porta aberta. Entendeu? Essa verdade fechada não é verdade. É imposição. Não existe verdade absoluta. Entendeu? Ela é uma porta aberta para que todos entrem e construam com ela. Então, a verdade é uma construção diária, uma porta aberta. Eu concordo quando o Silvio coloca aí, e às vezes até nas minhas palestras, eu sou o que eu sou. Se eu tiver que dar um grito no show de criação meu, eu vou dar um grito aqui. Esse negócio não. Sabe por quê? Porque eu já fui e já conversei. Conversei uma vez, conversei 2 vezes, conversei 3 vezes, não está escutando, então vai ser no grito, porque no grito escuta. Está aqui. São 2 que eu crio. E elas sabem. Eu converso, eu chamo, eu abraço. Agora não quer, porque você é bonito. Você está entendendo? A gente tem que começar a ser verdadeiro, pessoal. Entendeu? Na hora de gritar, Jesus gritou. Na hora de falar, ele falou. Na hora de amar, ele amou. Na hora de abraçar, ele abraçou. Mas na hora de pegar o chicote, ele pegou também. É isso aí. É muito claro que a gente começa a ser assim, porque senão você começa a exteriorizar aquilo que você não é. Está entendendo? Então, eu achei interessante. E eu convivi com o padre Patrício, o padre Bernardo, que era um popular, vivia dentro da igreja católica, tocando casamento, está entendendo? Convivi com eles, tomei cerveja com eles também, que eles tomavam cervejinha, entendeu? Tem essas questões. Então, achei interessante a sua palestra e concordo com ele alguns pontos a ser frisados por ele que foram interessantes, e a colocação do amigo Oliveira aqui também foi feliz. E realmente, se você fizer um histórico do cristianismo, né, você vai ficar horrorizado. Durante a Inquisição, matou-se mais do que durante a Segunda Guerra Mundial. Nós assim, criticamos muito principalmente mulheres. E a minha grande preocupação quando eu falo no retorno ao Antigo Testamento não é na questão do estudo e do conhecimento, de forma alguma, mas no que havia ali de misoginia, ódio contra mulheres, da discriminação, do preconceito. Era o Deus da guerra, né, o Deus que pune. Inclusive, essa minha amiga dizia, olha, é assim, quando eu quero uma mensagem, quando eu cometo um erro e quero uma mensagem, eu vou ler o Novo Testamento, especialmente o Sermão da Montanha. Quando eu estou com raiva de alguém, aí eu vou para Levítico e Deuteronômio. Então, e devemos copiar de outras religiões o que há de bom. Nós temos exemplo, a Igreja Católica hoje tem um líder fantástico. Né? Papa Francisco, que eu chamo carinhosamente de Chico, né? Tem atitudes de paz, de diálogo. Não é perfeito, porque ninguém é. Né? Mas tem pelo menos uma tentativa de diálogo interreligioso, de diálogo com representantes de classes que são discriminadas. Aos pouquinhos plantando aquele trabalho de formiguinha, de ir mudando aquela visão, aos poucos. E ele briga muito com a cultura da igreja, porque a igreja, a gente talvez não sabe, mas
o Papa não é o chefe da Igreja Católica. Existe uma cúpula, eles são uma representação, existe uma cúpula e só fala o que eles querem. Como é que quando ele quer falar, ele não fala fala. umas coisas, ele não fala. Então, acho que interessante. Tem mais um pouco aí. Eduardo, queria comentar. Não, foi porque falou ali da verdade e tal. Eu já fui um cara que gostou muito de se escorar em mentira, sabe? Aí, devido a alguns acontecimentos, eu mudei completamente. Agora eu mudei mesmo. Pra ficar agoniado quando alguém quer que eu tenha que fingir um sorriso para alguém, eu tenho que falar de uma forma que eu não sou. Que, como o meu meio, aí o povo fala, você se comporta. Eu sei que você não gosta dessa pessoa, mas você dando um sorriso na cara, mas eu não consigo mais esse efeito. Era tão fácil para mim isso antes e hoje eu tento, mas eu me travo, eu fico, não gosto. Aí eu gosto, aí eu fico, mas se eu não gostar, aí pede, fala mais desse jeito, mas eu não consigo, é desse jeito que eu sou e pronto. Porque assim, não gostar não nos obriga a destratar. É diferente. Mas o que eu falo não é destratar, não. É tipo, tem que estar sorrindo para a pessoa, sendo aquela uma coisa falsa, entende? Um ator da Globo. O ator. Eu não consigo, sabe assim, tipo, eu não gosto de você, tudo bem, eu não vou fazer dar o dedo, dar a língua, nem ficar falando coisa não, mas só que eu não quero parar. Aí é diferente, aí querem me obrigar a fazer isso, tem vezes, aí é complicado para mim. Porque o lado que você está, o artista, ele, né? Ele requer isso, realmente, né? No lado, para você fluir, eles vão exigir isso de você.